Olá, boa noite. Quem for entrando vai me dando um oi, me diz se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, se está tudo certo aí com a nossa conexão. Demorou um pouquinho para conectar, então quem for entrando me dá um ok aí que tá me ouvindo. Hoje nós vamos falar então sobre as manifestações psiquiátricas, né? Os sintomas psiquiátricos que podem acontecer no contexto das doenças metabólicas. Temos uma convidada que inclusive já chegou, doutora Júlia Oberger. Sempre tem que cuidar para falar corretamente o sobrenome dela. Deixa eu assistir aqui. Júlia, quando você entrar aí, me dá um oi. Oi, Opa, oi. boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Júlia, que é endocrinologista. A gente estará conosco hoje, então, para a gente conversar um pouquinho sobre as manifestações psiquiátricas que podem acontecer, então, em doenças do sistema endocrinológico, né? E aí, Júlia? Obrigada pelo convite, Andréia. Um super tema, na verdade, que a gente acaba abordando ele muito pouco, né? Mas estudando um pouquinho para nossa live, eu já vi que, na verdade, tem muita informação e esse link da psiquiatria com a endocrinologia é muito importante na nossa prática diária. Com certeza, para gente que trabalha em consultório, a gente não é raro, né? A gente vê as duas coisas juntas, pacientes que já fazem algum acompanhamento com endócrino terem manifestações psiquiátricas ou o oposto, né? Pacientes que já fazem acompanhamento psiquiátrico e que em algum momento da doença precisam de acompanhamento com a endócrino. Então, essa atenção multidisciplinar é sempre bastante positiva para o paciente. Obrigada por estar comigo. Obrigada E pelo convite. imagina. E vamos começar então, né? Pessoal, quem for entrando, se for tendo dúvidas sobre algum assunto relacionado a esse tema, pode ir escrevendo aqui pra gente, que a gente vai respondendo vocês. E nós vamos falar um pouco então dessa questão, também com algumas dúvidas e perguntas que nos enviaram ao longo da semana, que eu acho que daí fica bem mais dinâmico, assim, não fica tão maçante, digamos assim, né? Com certeza. Pessoal que quiser ir fazendo as perguntas aí, a gente vai ficar ligado aqui para responder vocês. Eu tava dando uma lida em algumas coisas, doutora Júlia, e inclusive eu vi, assim, fui olhando alguns dos distúrbios endocrinológicos, me relembrando deles, né? E eu tava vendo que a associação de sintomas depressivos em alguns casos, né, em alguns quadros, é bem alta mesmo, assim, eu não tinha noção, não me lembrava muito mais de valores, assim, né? Então, por exemplo, síndrome de Cushing, às vezes chega a ter 85% dos pacientes com essa doença de terem sintomas depressivos também. É mais ou menos o que tu vê na tua prática de consultório? Quanto que é comum isso para ti? Como que tu vê essa questão, assim? A doença de Cushing, na verdade, ela é uma doença rara, né? Para quem nunca ouviu falar, é uma doença caracterizada pelo excesso de cortisol. Então, tanto pela nossa glândula mestra, que é a hipófise, um tumor, um nódulo produzindo cortisol, ou as nossas adrenais, né? Produzindo cortisol, não, produzindo um precursor que vai levar à produção de cortisol pela adrenal. Ou um adenoma também de adrenal, um tumor de adrenal, que possa fazer essa produção exagerada de cortisol. É muito rara, é importante falar isso, né? Porque muitas pessoas acabam achando que estão estressadas, querem fazer a dosagem do hormônio cortisol. Então, na verdade, existe toda uma indicação de dosagem. São pacientes que, na maioria das vezes, vão apresentar alguns outros sintomas clínicos, como, por exemplo, um ganho de peso muito exacerbado, uma gordura em região de abdômen, estrias violáceas muito importantes, fraqueza muscular. Mas esse excesso de cortisol, ele está relacionado aos sintomas psíquicos, principalmente a depressão, realmente em até 80% dos casos, exatamente por ter uma ligação com a liberação da serotonina. Então, parece que o excesso do cortisol inibe a liberação de serotonina pelo nosso sistema nervoso central e, com isso, levaria esses quadros graves, então, de depressão. Pode É até muito louco isso, né?
porque meio que a pessoa entra num ciclo do estresse, assim, né? Então, o estresse produz cortisol, quanto mais cortisol, maior a sensação de estresse, menos serotonina, maior a sensação do estresse, né? Parece que tem um reforço que é positivo, mas no sentido de piora dos sintomas negativos, né? Dos sintomas depressivos, assim. Exatamente. Então, na verdade, a gente está ligando, né, doenças que trabalham muito com o sistema nervoso central, com receptores. Então, acho que por isso que existe tanto esse link da psiquiatria com o endócrino, porque a gente acaba trabalhando com sintomas, na verdade, do corpo todo, né? Sistemas do corpo todo. Sim, manda mensagem para todos os sistemas, digamos assim, né? Pode dar sintomas de outros sistemas, por exemplo, gastrointestinal, muscular, e a origem ser do sistema endocrinológico ou do sistema nervoso central mesmo, né? Daí a gente falou então de uma rara, né, da síndrome de Cushing. Vamos falar então também das mais comuns, né? Uma coisa que eu acho que é bem comum assim na minha prática de consultório são os pacientes que vieram por sintomas depressivos e que em algum momento a gente vai ver cursar hipotireoidismo. Então, o quanto é importante, né? Eu pego bastante no pé, tem alguns pacientes meus entrando aí, eu pego bastante no pé deles quanto é importante fazer regularmente os exames e tomar corretamente os remédios para tireoide, né? Porque às vezes é só um problema de tireoide mal compensado, mal administrado, simulando sintoma depressivo, né? Então, se o psiquiatra não está atento a isso, vai ficar aumentando dose de antidepressivo sem resultado. Então, o quanto é importante fazer os exames, né? Anualmente, pelo menos o check-up e tirar essa dúvida, assim, né? A gente, para poder atribuir os sintomas depressivos realmente a um quadro depressivo, a gente tem que afastar causas orgânicas, né? Causas de outros sistemas. Então, a gente costuma pedir isso, assim. E é bastante comum, né? Eu tenho meus pacientes que de vez em quando tem algumas. Tem um em específico, eu não vou falar o sobrenome para não denunciar por completo. Até porque o nome dela é Ana, então eu vou falar Ana, não tem problema. Mas a Ana, eu brinco com ela que ela tem as fases rebeldes dela. Que ela fica revoltada, daí ela não quer tomar nem o remédio da tireoide, nem o remédio da pressão. E aí só piora tudo, porque quanto mais descompensado esse sistema, mais sensação de sintoma depressivo ela tem, né? Isso. O hipotireoidismo, como a doutora Andrea falou, ele é muito comum, né? Dependendo da faixa etária, a gente pode ter de 20 até 40% acometido, mulheres principalmente. O hipotireoidismo, ele tem alguns sintomas, parecem depressão. Então, pode ter realmente um diagnóstico de depressão por causa dessa alteração. Então, o hipotireoidismo, Travou para mim um pouquinho. ela vai levar sintomas que vocês muitas vezes já ouviram falar, né? Intolerância ao frio, cansaço, sonolência, unhas quebradiças, cabelo caindo com bastante frequência, Questão de peso também, né? um leve ganho de peso, né? Porque isso é mais mito que o hipotireoidismo causa obesidade. Ele causa um pouco de ganho de peso, sim. Esse ganho de peso em torno de 2 a 3 quilos, né? Mas mais que isso, não tem muita relação com o não dá para botar na conta da tireoide, né? Tem que botar na dá pra... nossa conta da Páscoa mesmo, né? Infelizmente. Uhum. E esses sintomas depressivos estão descritos em aproximadamente 50% dos pacientes com hipotireoidismo. E dependendo da série dos pacientes com depressão, claro, dependendo da faixa etária, do gênero, em torno de 12% podem ter alterações tireoidianas. Bastante, né? E o oposto também, né? O oposto do hipotireoidismo, então o hipertireoidismo, né? Isso, gente, a gente está falando dos hormônios que são dosados nos exames de sangue, que é o TSH e T4 livre, normalmente, né? A questão do hipertireoidismo também pode dar sintomas psiquiátricos, daí mais exuberantes, assim, que seria a questão da psicose tireotóxica, né? Que realmente o paciente pode simular um quadro psicótico mesmo, com alucinações, delírios, ficar realmente com uma dificuldade de entrar em contato com a realidade, né? Ficar muito nessa questão da fantasia, das coisas que ele está ouvindo, vendo, sensações estranhas, né? E pode se dar só realmente pela questão da tireoide, né? De não estar compensado aí os seus problemas de tireoide, né? Exatamente. O hipotireoidismo, ele tem uma relação muito importante com o sintoma, então, psiquiátrico. Então, ele é o inverso, né? Ele é a questão da ansiedade, da insônia.
o paciente começa a ter um tremor de extremidades, então ele treme, ele começa a ter uma sudorese importante na palma das mãos. O paciente normalmente ele vem e fala: não estou me reconhecendo, né? Eu estou brigando com todo mundo, eu não estou tendo mais tolerância. É um excesso da produção do hormônio tiroidiano, né? Dos hormônios tiroidianos T3 e T4 pela tireoide. E vale lembrar que tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, quando a gente faz o tratamento correto e a gente tem níveis normais, então, dos hormônios com o tratamento, tende a melhorar muito esses sintomas. Então, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico correto mesmo, porque esses são aqueles pacientes graves, né? Principalmente hipertireoidismo. É um quadro extremamente grave que precisa de tratamento adequado. Grave, gente, que a gente está falando é grave mesmo, né? Se a gente não intervém a tempo, esse paciente pode precisar de UTI, porque vai desequilibrar a tal ponto o organismo dele que ele pode ter arritmias, ele pode ter outras descompensações metabólicas, assim, que podem colocar realmente a vida dele em risco, né? Um comentário sobre isso também que eu gostaria de fazer, que sempre tem também as minhas pacientes, que são as loucas querendo emagrecer, né? As mulheres elas acabam topando qualquer negócio. Então, se ouviam falar que pode ser que emagreça, elas tomam. Tomem muito cuidado com isso, gente. Essas fórmulas feitas por profissional não médico, muitas delas contendo hormônio tireoidiano sem indicação. Então, assim, o hormônio tireoidiano ele tem que ser prescrito por endocrinologista com indicação após ter visto seus exames, né? Senão a gente corre o risco, às vezes, de intoxicar, né? Fazer realmente esse hipertireoidismo por ter usado de uma maneira inadequada o hormônio tireoidiano, né? Mas para frente vamos falar de outras drogas aí para nesse Isso que aí, também servem para isso, né? infelizmente, é algo comum ainda, né, da gente encontrar. Então, essa busca louca por medicação para emagrecer, e vale lembrar que mesmo que o hormônio tiroidiano tenha uma regulação mesmo metabólica, uma regulação do metabolismo, ele não está comprovado que emagrece, inclusive o risco é muito alto de ter um problema grave, né? E até parar no hospital mesmo, uma arritmia grave. Então, não dá para usar hormônio tiroidiano para perder peso. Para mim é bem parecido assim em termos de metáfora, seria a mesma coisa na questão da Ritalina para déficit de atenção, né? Então, assim, tem muita gente que quer usar para ter mais foco, mas na realidade o que a gente vê é que melhora o foco quem tem déficit de atenção. Se você não tem, não tem grande benefício em estar usando. A mesma forma a questão do hormônio tireoidiano. Então, gente, façam as coisas orientadas por médico, não é à toa, assim. A gente tem realmente preocupação porque a gente vê o resultado quando a pessoa faz por conta própria ou por orientação do que leu na internet, do que viu num blog, do que viu alguém usando, né? Muito cuidado com isso. A gente recebeu algumas perguntas durante a semana, doutora Júlia, sobre a questão de menopausa e de depressão pós-parto, essas oscilações hormonais ali da menopausa e do pós-parto. Pode começar por qualquer uma delas, vamos falar um pouquinho. Na verdade, as mulheres são de fases, né? Fases endocrinológicas e psiquiátricas também, né? Alterações psiquiátricas. Vou falar um pouquinho das mulheres, já que realmente o que teve de pergunta de pós-parto foi algo surpreendente. A mulher, ela passa por diversas fases na sua vida que tem relação, então, com a fase hormonal, né? Tanto na adolescência, que a gente começa a fazer a produção hormonal, então, começa a produzir o estrogênio, né? Começa a formar, então, os caracteres da mulher, os seios, a forma do corpo, e a mulher começa a ter, então, as fases da menstruação. É uma fase muito difícil, né? É uma fase de aceitação em grupos, uma fase que pode levar uma ansiedade, pode levar sintomas psiquiátricos por esse desbalanço hormonal. Tem a fase depois da TPM, né? Que é uma fase, então, que a gente tem esse desbalanço também hormonal. Então, uma fase... Mas é bem frequente. Exatamente. Até de pacientes que estão estáveis, às vezes elas comentam, né, que ficam bem, estão tomando antidepressivo ou para ansiedade ou para transtorno realmente depressivo ou bipolar. Ficam estáveis, mas no período de TPM daí tem uma grande piora, assim, né? Uhum. Às vezes eu faço até ajuste, dependendo da fase, naqueles dias para tentar dar uma melhorada no sintoma, assim, né? Exatamente. Existem até indicações da gente estar fazendo antidepressivo para algumas pacientes que uns dias, 15 dias que antecedem esses sintomas pré-menstruais. Então, a mulher é instável, né? E já não bastasse isso, a gente entra na gestação, um momento mágico, mas um momento de mudanças. Então,
várias coisas mudam, inclusive a parte hormonal. Altos níveis, primeiro, da progesterona e depois altos níveis do estradiol, e que momentaneamente caem rapidamente após o parto. Além disso, após o parto, a mulher tem o estímulo da lactação, que é o aumento do hormônio da prolactina, que é um hormônio que inibe também a produção desses outros hormônios. Então, a mulher, ela sai de uma fase de fértil, né? Tendo seus balanços e desbalanços ao longo do ciclo. De repente, ela entra numa fase nova, que é a fase da gestação, que tem todas aquelas preocupações de como que vai ser o depois. Logo depois do parto, os hormônios caem abruptamente, sobe a prolactina. E quando que a mulher, então, vai voltar a ter os seus níveis hormonais como estava antes? Quando? Nunca, né? Porque as mães nunca voltam. Aham. Principalmente depois da parada. Sem falta. Principalmente depois da parada da amamentação. Então, a amamentação também é uma fase relaxante, assim, que é tranquilo amamentar uma criança livre demanda, né? As mãezinhas que estão aí nos assistindo sabem o quanto é tranquilo, é fácil, não sobrecarrega a mãe em nada. É isso mesmo, né? Então, assim, acho que tem... né, doutora André, a questão do... Ó, a doutora Karen tá dando risada aqui na tá dando risada. Nossa live. Doutora Karen, ginecologista obstetra, que tá nos acompanhando aí. Tem também uma outra questão, que é a aceitação corporal da mulher, né? O antes da gravidez, o durante a gravidez, após gestação. Então, a mulher sempre tem essa questão de estar bem com seu corpo, né? De se sentir bem, de estar no seu peso, de não ter estrias, né? Então, essas fases também geram muitos sintomas. E, logicamente, a gente tem que saber quando que isso é real e não é, né? Quando que a gente precisa tratar, intervir. Com certeza. Traz um desconforto mesmo maior para o paciente. Isso, então assim, falando mesmo do pós-parto, né? Acho que é importante a gente dizer que esses balanços hormonais são fisiológicos, são esperados dessa fase, né? Então é natural que a mulher realmente após o parto fique mais sensível, ela tenha choro mais fácil, uma labilidade emocional, né? Uma oscilação do humor maior. Isso tudo nos primeiros 30 dias a gente considera normal em função da variação hormonal da gravidez, né? Passado esse período, a gente já começa a ficar um pouquinho mais preocupado. Então, a gente tem que ficar atento. A família tem que, às vezes, sinalizar quando percebe que a mãe não está dando conta, né? Ou ouvir quando a mãe pede ajuda. Porque, às vezes, por essa questão de ter bebê ser difícil, às vezes as pessoas menosprezam, né? Ah, isso é assim com todo mundo. Tá, mas ela não tá comendo, ela não tá dormindo, ela não tá conseguindo cuidar do bebê, ela não tá conseguindo cuidar dela. Então, assim, o quanto essa mãe tá funcional, né? Ela tá sofrendo, mas ela tá dando conta, ela tá conseguindo administrar a situação, ou ela tá completamente desequilibrada, que nenhuma das funções dela, né, nem de sobrevivência, digamos assim, né? Comer, dormir, funcionar na vida social dela. Então, assim, tem que estar um olhar um pouquinho mais atento. Quando esses sintomas de tristeza, de choro, até de pensamento de morte, vontade de fugir ou de morrer, seja persistente por 2 semanas, né? A mulher sente isso todos os dias, por mais de 2 semanas, é importante, então, que passe por uma avaliação psiquiátrica para avaliar, né, se é realmente uma depressão pós-parto. Existem medicamentos para isso, inclusive medicamentos que podem ser usados na amamentação. Isso eu acho importante dizer, porque muitas mulheres não vêm por medo, né? E aqui a doutora Karen está fazendo uma contribuição falando assim, perfeita colocação, escutar a mãe. Isso faz total diferença, né? Então, às vezes, eu tenho mulheres em pós-parto que eu não medico, mas que a gente organiza a rotina de uma outra forma, né? De vez em quando, em contato com alguns obstetras também, me passam algum caso, já aconteceu de a gente conversar com o pediatra, não, ó, a amamentação está sendo muito desgastante para essa mãe, ela está entrando num quadro mais sério, então vamos organizar a mamadeira de madrugada, ela tira leite de dia e o pai dá o leite de madrugada e ela vai dormir à noite, né? Então são pequenas mudanças da rotina que já dão um pouco mais de fôlego para essa mãe dar conta de todas as mudanças que surgem com a chegada do bebê, né? Então nem sempre vai ser doença, mas eu acho que a gente tem que estar atento, saber que existe e se preocupar sim, né? Oferecer ajuda para essa mãe no pós-parto aí, porque é uma fase realmente mais delicada da vida da mulher, né? É uma labilidade maior, né? Uma propensão maior, ela tem uma chance maior de ter um distúrbio mais grave, né? Uma psicose ou uma depressão pós-parto mesmo. Sim, e a gente está falando da chance das mulheres... Ela engravidou, né? Ela engravidou,
ela teve problemas no pós-parto, ansiedade, tudo novo. E daí depois a gente tem a fase da menopausa. Então, a fase da menopausa é assim, aquela fase que a mulher ela chega no consultório, ela fala, eu preciso de ajuda, né? É uma fase que a mulher ela começa a ter alguns sintomas, insônia principalmente, irritabilidade extrema, né? Pela queda dos hormônios femininos. Então, na verdade, é um misto, né? Que começa normalmente 1 ano, até 2 anos antes da real parada da menstruação. Começa aquela flutuação hormonal, primeiro o estrogênio sobe, depois ele Essa começa. fase que se chama climatério, né? Isso, climatério, que é essa janela, né, antes da menopausa. A menopausa a gente fala quando faz pelo menos 1 ano que a mulher parou de menstruar, né? Então, ele é um diagnóstico retrospectivo. Até a Letícia está comentando que é uma. Realmente, muitas mulheres têm sintomas desgastantes nessa fase. E alguns tratamentos, inclusive algumas precisam de antidepressivos, né? Quando a reposição hormonal não está indicada. Não é toda mulher que precisa, algumas mulheres passam por isso tranquilamente, né? Mas algumas precisam, inclusive, de tratamentos antidepressivos que vão também melhorar essa parte dos calorões, dessa insônia. Atrapalha muito a mulher. Eu acho importante dizer, assim, para como eu vejo a menopausa, na realidade, para mim é como se fosse uma segunda adolescência. Porque, de novo, na vida da mulher, o corpo vai mudar completamente. A questão social muda muito, então os filhos já cresceram, precisam um pouco dela, mas não mais tanto. Ela volta para dentro dela, da casa dela, e vê ela com o marido, né? Ou sem o marido, mas assim, ela tendo que rever as suas relações, né, de vida, tanto com os filhos quanto com o marido ou ex-marido, com o parceiro que tiver com ela. A parte sexual não é mais a mesma, então na menopausa pode acontecer ressecamento vaginal. Então, nem sempre essa mulher, que às vezes ela era super bem resolvida desse ponto de vista sexual, ela começa às vezes a não ter mais prazer na relação ou até ter dor. Às vezes acontece ganho de peso, ou outras alterações que incomodam a mulher, né? Ela, na verdade, ela é muito comum, né? Principalmente a alteração da composição corporal. Então, a mulher, ela começa a perder o bumbum e começa a ganhar mais na região do abdômen. Ficar com o corpo mesmo com a perda do hormônio feminino, né? Pensando mais na distribuição de gordura dos homens. E isso atrapalha muito a mulher. Então, muitas pacientes minhas realmente vêm e falam: ai, meu metabolismo tá lento. E o metabolismo da gente realmente muda no decorrer das fases da nossa vida, né? Mas a mulher, na pós-menopausa, ela muda o corpo. E isso é um momento que traz insatisfação, insegurança, né? Realmente. Eu acho que é um luto para uma outra fase, né? É abandonar o corpo de mulher adulta para começar a ter um corpo de senhora. E isso é meio chocante, porque às vezes a mulher não se deu conta do passar dos anos, né? E quando viu. 50 anos da mulher é uma mulher ativa, é uma mulher que está trabalhando, uma mulher que é diferente de como era antigamente, os 50 anos, né? Essa fase da pós-menopausa, nos anos anteriores, né? Nas nossas avós. Então, o mundo mudou muito, né? Eu acho que vale bastante a pena se cuidar, né? Algumas mulheres sofrem bastante com os calorões, então a gente também trabalha de forma interdisciplinar com os ginecologistas nesse sentido, para criar uma estratégia individual para cada uma, né? Não é todo mundo também que pode tomar hormônio, né? Existem indicações e existem contraindicações. Tem mulheres que não podem, não deveriam tomar hormônio, então de novo, né? Não tome o da sua melhor amiga, da sua irmã. Você vá ao médico, vê a melhor estratégia para você, Tem né? um tratamento nessa fase da vida que até a Letícia vai dar um oizinho ali para mim, que é a atividade física, né? Então, a atividade física ela é essencial, especialmente nesse período. E a gente percebe que mulheres que são ativas, que não são sedentárias, os sintomas são bem menores. E você iniciar uma atividade física nessa fase ajuda muito, muito Com mesmo. certeza. E ajuda em vários aspectos, né? Eu acho que a atividade física, fora a parte cardiovascular, que é importante, tem a questão de prevenção de osteoporose, né? Então, as mulheres que fazem a musculação, quanto isso ajuda também a não ter tanta perda óssea, né? Que é uma coisa que também os endocrinologistas tratam, para quem não sabe, né? Que eu acho que tem um pouco de dúvida. Às vezes, as minhas pacientes perguntam quem eu devo ir para tratar isso, né? Então, tem essa questão, e eu sempre falo que a atividade física, ela libera os hormônios do bem-estar, né? Então, assim, se a gente está tentando tratar
transtorno de humor, ansiedade, depressão, e tem algo que a gente possa fazer que libera isso na nossa corrente sanguínea sem eu ter que tomar um remédio, é a atividade física. Então, a gente precisa encontrar alguma em que a gente sinta prazer. Algumas mulheres falam para mim, André, mas não gosto de musculação. Então, busque algo que te traga prazer. Algumas vão para o Pilates, eu tenho pacientes que voltaram a dançar, tem pacientes que foram fazer natação, hidroginástica, bike, enfim. Aquilo que realmente seja um momento de prazer e que esteja dando um bem-estar para o organismo mesmo, né? Pensando em massa óssea, claro que a musculação é sempre uma melhor opção, mas não adianta a gente começar algo que a gente não vai ter continuidade. Então, o melhor exercício físico é o que você consegue fazer, consegue manter, né? Com certeza. De dúvida ainda, que agora vem um assunto polêmico, hein? Quem está aí não sai agora, agora vem um momento polêmica dessa live. Veio pergunta também, Júlia, sobre a questão do uso de testosterona, né? Então, assim, algumas mulheres têm feito reposição hormonal com a testosterona, embora eu já saiba que também não tem tantas indicações assim, é bem mais restrito do que a gente vem assistindo ser usado por alguns colegas, né? Que riscos que isso tem? Como que você vê essa questão, assim? Então, existem pouquíssimas indicações de uso de testosterona em mulheres, né? Não é simplesmente fazer um exame, uma dosagem de testosterona e que ela venha baixa, realmente, e que a gente vai fazer reposição, né? As dosagens de testosterona, elas foram feitas para homens, então não existe nenhum valor de referência dado para mulheres. E, além disso, a gente utiliza a dosagem de testosterona em mulheres, a gente está suspeitando de um excesso, né? De um excesso de testosterona por uma síndrome do ovário policístico, uma causa adrenal, que a adrenal produz esses andrógenos, então um tumor de adrenal ou alguma outra comorbidade que possa estar associada. E até para ter valor esse exame também tem alguns detalhes, assim, né, Júlia? Se a paciente está em uso de anticoncepcional, que valor que tem essa dosagem de testosterona, né? Exatamente, o uso de anticoncepcional está totalmente contraindicado fazer dosagem hormonal em uso de anticoncepcional, né? A gente vai acabar encontrando algumas alterações que são próprias desse tipo de terapia. Então, a gente vê muita gente utilizando, né? Mas não é a indicação. A indicação é para uma questão específica, que é o desejo sexual hipoativo em mulheres, principalmente pós-menopausa, que já estejam em reposição hormonal e que não tiveram resposta com isso. Esse desejo sexual hipoativo não é simplesmente não ter vontade de ter relação sexual, porque isso é próprio da mulher na fase da pós-menopausa. Existem critérios diagnósticos, esse é um diagnóstico, inclusive, que os psiquiatras nos ajudam também, né? São critérios diagnósticos para isso. Então, o uso da testosterona, mesmo em gel, né, doses altas, qualquer dose, pode fazer desregulação com irritabilidade, insônia, acne, alteração de queda de cabelo. Então, a mulher pode ficar realmente com perda de cabelo importante. E não está indicado usar testosterona assim desse jeito que a gente está vendo, infelizmente, na nossa prática. Aí você vai ter um problema, né? Porque a gente vai ficar peluda e careca, e aí a gente vai estar com vontade de transar, e aí quem é que vai querer transar com a gente, não é mesmo? Mas fora brincadeiras à parte, gente, além das manifestações físicas mesmo que a testosterona pode virilizar aí um pouco a mulher, né? Dependendo da dose bastante, existem muitas repercussões psiquiátricas, tá? Então, assim, é muito importante ter muito cuidado com isso. Eu já vi pacientes terem crises de pânico desencadeadas pelo uso de anabolizante. Ah, Andréia, mas foi prescrito por um nutrólogo, não sei o quê, e era uma dose baixa, não era injetável, era via oral. Não interessa, tá? O hormônio ele vai ter ação no organismo, né? Cada um tem uma sensibilidade para a ação hormonal, então não necessariamente você tem que estar tomando muita bomba para você ficar doidão do anabolizante. Às vezes, uma única injeção pode desencadear crise de pânico, pode desencadear episódios de agressividade. Então, já teve pacientes que não era do perfil do paciente ter irritabilidade nem agressividade e acabar se metendo numa confusão grande por uma crise de agressividade pós injeção de anabolizante, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? E acho que, assim, quando a gente estuda um pouquinho mais, né, Júlia, a gente vê que, na realidade, o resultado do anabolizante é o mesmo resultado que a pessoa teria, só que em curto tempo. Então, como ela consegue resultados rápidos, ela treina mais e aí ela consegue resultados melhores. Mas é muito mais porque ela treina mais do que
pelo uso do anabolizante. E acho que então, as pessoas vão com uma expectativa irreal, assim, acabam se frustrando ou criando outro problema, né? Porque aí tem que parar o anabolizante, parar tudo, fazer um tratamento psiquiátrico. Muitas vezes, nesse meio tempo, não conseguem dar conta de treinar ou fazer outras coisas, né? Pessoas esquecem também a questão da fertilidade. Muitos pacientes me procuram no consultório para tentar restabelecer a fertilidade, algo que a gente não garante que restabeleça, né? Muitos pacientes podem ter atrofia ali da região testicular, né? A mulher, uma atrofia ali do ovário e evoluírem com infertilidade pro resto da vida. Então, na verdade, isso já está claro, né? Todas as pesquisas mostram, estudos, está nas maiores sociedades, isso está já descrito que anabolizante, os riscos são muito maiores do que os benefícios. Então, a gente jamais, o profissional sério jamais vai fazer esse tipo de prescrição. Eu ainda brinco sempre com as minhas pacientes aí, quando tem esse tipo de dúvida, que eu sempre dou risada com elas, que se fosse bom, os médicos todos iam tomar e todos iam ser muito marombados, né? Então, se a gente que conhece, estuda, não usa na gente, por que que a gente iria prescrever para um paciente, né? Então, assim, que consigam compreender que o risco que a gente está falando também é importante. Então, assim, mas eu conheço um monte de gente que nunca teve nada. Ou não teve nada, às vezes são coisas como a doutora Júlia está colocando, às vezes não tem nada que você consiga ver, o que não quer dizer que esse paciente não teve efeito colateral grave com o uso de anabolizante, né? Então, bastante cuidado aí com o tipo de tratamento de profissional que vocês estão procurando, O tá? anabolizante, esse excesso de androgênio, né, causado pelo anabolizante ou por outra questão, ele leva à ativação de vias excitatórias do sistema nervoso central. Então, vias excitatórias que algumas outras drogas também fazem, né? Então, aumentando o risco de suicídio, aí, agressividade e todas essas alterações. E de ansiedade também. Então, assim, além de poder dar alteração comportamental, né? Pode dar também essa questão das crises de ansiedade, crises de pânico. E, gente, só quem já teve ou já acompanhou de perto o paciente, ou algum familiar que tem crise de pânico, sabe o que é. Assim, é desesperador. E, por exemplo, para quem usou injetável, né? Vão alguns dias, né? Algumas semanas aí para perder a ação hormonal. Então, eu brinco que a gente vai tratar, mas vai ficar enxugando gelo, porque o paciente vai estar tomando alguma coisa para controlar a crise de pânico, mas na corrente sanguínea dele está funcionando a ação do anabolizante que ele usou. Então, vai demorar algum tempo para passar. Então, isso é bem preocupante. Assim, os pacientes sofrem muito quando acabam tendo isso, né? E um outro comentário que eu queria fazer sobre isso é do transtorno dismórfico corporal, né? Então, a doutora Júlia, que trabalha nessa parte aí metabólica, tem bastante procura de pacientes querendo emagrecer. Existe a possibilidade de tratar a obesidade, é importante que a gente busque isso, né, gente, com profissionais sérios. Mas cuidado, assim, qual é o padrão que você está buscando de perda de peso? Por que que você acha que você tem que ter tal peso, né? Por que que você está sempre insatisfeito com a sua forma física? Então, assim, para algumas pessoas isso vem de uma maneira muito exagerada, né? Às vezes mulheres que são magras e não conseguem se enxergar assim, fazem dietas super restritivas ou excesso de atividade física, né? Então, e até o uso dos anabolizantes. Então, muito cuidado com isso, gente, se não tá passando um pouquinho da conta a preocupação aí com a imagem, né? A gente vive muito essa vida de rede social, se comparando com pessoas que têm uma vida totalmente diferente da nossa, que têm um estilo de vida diferente, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? O tratamento da obesidade, ele tem que acontecer, né? Obesidade, sobrepeso, a gente sabe que são doenças extremamente prevalentes e relacionadas a doenças no futuro, como diabetes, pressão alta, risco cardíaco. Mas realmente cresce, né, o número de pessoas que procuram a perda de peso por uma forma estética, muitas vezes. E já é muito difícil a gente levar uma pessoa com obesidade, né? Já é uma equipe multidisciplinar que precisa estar junto. Então, imagina esses pacientes que se enxergam de uma forma diferente, né? Dietas restritivas, excesso de exercício físico, provocar o vômito pós-refeição, então sintomas de bulimia. E isso é muito importante conversar com o paciente e ver onde que ele se encaixa, porque existem algumas medicações que a gente utiliza, muitas vezes, se esse paciente tiver uma obesidade, né? Que podem piorar esses sintomas. Então, como é importante você ver a pessoa que está na sua frente, né? Eu pego, às vezes, eu recebo muitas pacientes, às vezes, que vão
projetos de perda de peso que normalmente não são acompanhados por médico e que acabam sendo tratadas todas como uma receita de bolo. E se elas não perdem aquele peso indicado pelo programa, elas não são capazes, né? Elas não estão conseguindo. Não querem. Exatamente. E não é isso que acontece, né? A obesidade, a perda de peso é algo muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam. E tratar isso também é complexo, também tem que ser de forma multidisciplinar. O melhor tratamento é acompanhamento com nutricionista, psicólogo, psiquiatra, quando indicado. E, logicamente, uma reeducação alimentar, né? Entender o que está acontecendo. As pessoas, as pessoas não, a gente, eu acabo usando comida muitas vezes para trazer um bem-estar. Então, Quem nunca, né? Muitas vezes tem um distúrbio psiquiátrico por trás, e se a gente não fizer esse tratamento, não vai para frente. Eu também vejo isso, sim, gente. Os pacientes que buscam perda de peso, né? E que fazem o acompanhamento multidisciplinar, então, psiquiatra, psicólogo, endócrino e nutri, tem um resultado incrível, assim, é bem interessante de ver, né? E é engraçado porque as pessoas estão acostumadas nunca a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, claro, eu entendo que tem um gasto também, um investimento aí em saúde, né? Para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é a mesma coisa de quem quer emagrecer e só faz uma coisa ou outra. Vai na Nutri, mas tá com um distúrbio lá tireoidiano ou com outra questão hormonal, não vai no endócrino para avaliar. E aí não emagrece. Ou o oposto, né? Tá indo na endócrino, tá acompanhando os exames, mas não tá fazendo um cardápio alimentar balanceado, programado para si. Então, aí os resultados são ruins e a pessoa começa a ficar frustrada, né? Ah, já fiz vários tratamentos e não deu certo, mas na realidade nunca fez o tratamento completo. Então, faz bastante diferença. E na psiquiatria a gente vê isso também com os pacientes que só querem tomar remédio e não querem fazer a terapia. O remédio vai resolver a parte química do organismo, né? A parte comportamental a gente é que tem que resolver. Então, dá trabalho, né? As nossas especialidades têm isso. A gente acaba dando trabalho para os pacientes. Às vezes eu vejo que o paciente fica meio frustrado, né? Putz, eu vim aqui para ela resolver meu problema e agora eu tenho que ir na psicóloga, eu que tenho que tomar o remédio, eu que tenho que fazer exercício e resolver um monte de coisa na minha vida. Então, assim, a gente acaba devolvendo um pouco para o paciente, mas é porque isso vai ter bastante repercussão na vida dele, no resultado do tratamento também, né? E isso, agora eu até me lembrei da questão. Isso, Fran, muito legal. A Fran é nutricionista, a gente trabalha bastante juntas. Então, como é diferente mesmo isso que tu falou da questão multidisciplinar, é extremamente importante. E outra coisa que eu queria colocar, agora eu acabei me lembrando, que a gente até não tinha colocado na lista, mas são os distúrbios psiquiátricos pós e pré-bariátrica. Muitos pacientes acabam indo para a cirurgia bariátrica, muitas vezes até sem indicação, mas que tinham um distúrbio de comportamento alimentar, né? Então, pacientes muito beliscadores, que acham que a solução é a cirurgia. Então, você vai para a cirurgia e você acaba trocando aquela felicidade, vamos dizer assim. Então, outros distúrbios psiquiátricos podem acontecer. Então, eu tive alguns pacientes que eu estou acompanhando agora, não fui eu que indiquei, mas que eles estão acompanhando comigo, que tiveram, por exemplo, um vício no jogo pós-bariátrica, acabaram perdendo muito dinheiro, um vício no álcool, que é muito comum mesmo, e pós-bariátrica, um pouquinho de álcool já causa euforia. Então, assim, como é importante, até para o paciente que vai para a cirurgia, isso é extremamente importante, né? Essa conexão do psíquico com o endócrino, né? Com a parte nutricional. Essa questão pré-bariátrica até eu acho interessante, porque assim, normalmente os convênios para autorizar a bariátrica, eles exigem laudos, né, do paciente, comprovando que ele tentou vários tratamentos antes da cirurgia. E alguns pacientes tentam burlar um pouco isso, ou pegar laudos mesmo que não tenham feito tratamento, como se fosse uma exigência do convênio apenas para o convênio não pagar. E eles não se dão conta que, na realidade, é uma tentativa também do convênio mostrar que o paciente precisa se dar essa chance. Se você não fez um tratamento bem feito até agora, faça, né? Porque, assim, eu não sou contra a cirurgia bariátrica, ela tem indicações, né? Acho que a gente tem que ser bem criterioso nesse sentido, mas ela tem indicações e muitas pessoas se beneficiam muito dela. Mas eu acho que a gente precisa entender que não é para todo mundo, né? E que as pessoas também podem, antes disso, fazer algumas mudanças na sua vida e observar resultados bem interessantes, assim. Tem pessoas que tinham tudo para ir para a cirurgia e conseguiram através do
atendimento multidisciplinar, mudar os hábitos de forma a ter resultados tão grandes quanto de uma cirurgia, né? Exato. Aqui tem pergunta aí, O Mari. endócrino, o endócrino, ele atua junto, então, qual que é o papel do endócrino, né? O endócrino é o médico que cuida dessa parte toda de hormônios, a parte metabólica, a parte de obesidade. Então, ele é o especialista que faz todo esse acompanhamento. Qual que é o papel do endócrino? Vamos supor que o paciente chegou no consultório com um quadro de ganho de peso, uma obesidade. Primeiro, a gente afastar a causa secundária dessa obesidade. Então, por exemplo, uma síndrome de Cushing, né? A gente afastou causas secundárias que não existem, não existe um balanço hormonal. A gente faz avaliação metabólica, trata esse paciente pressão, colesterol, enfim, é um acompanhamento integrado, né? De todos os sintomas, os sistemas, né? O endócrino tem muito disso, de ver o paciente como um todo. Além disso, a gente, claro, não faz cardápio, mas a gente começa a orientar substituições, dicas em que o paciente pode melhorar a sua alimentação. Com a parte da nutricionista, ela vai fazer o cardápio alimentar do paciente, né? Vai ajudar na questão da avaliação de composição corporal. Isso eu também faço, mas é importante fazer essa avaliação também com a Nutri, né? Fazer o cardápio, ver a proporção de proteína, carboidrato, o que encaixa, qual a melhor estratégia, a gente vê normalmente juntos. Então, por exemplo, uma dieta low carb, se eu fosse fazer em mim, para mim, se eu tivesse obesidade, já não ia dar certo. Porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar sem carboidrato, e isso ia gerar uma compulsão alimentar, e daí um quadro todo psiquiátrico. Então, assim, essa conexão é muito importante, né? De tudo, assim, todos os profissionais integrados. Acho muito legal esse comentário, Julia. Até assim, agora que nós estamos nessa fase aí da pandemia, né? A gente ouviu falar já em alguns jornais que a obesidade ela é fator de risco. E aí as pessoas ficaram bem assustadas, assim, né? Porque daí várias delas se deram conta que se encaixariam, então, nesse termo de obesidade, né? Como obesas. E eu acho importante a gente lembrar isso, que a obesidade, na realidade, ela é uma doença, né? Às vezes tem uma coisa meio cultural. Ah, ele é gordinho, tipo, como se fosse só o estilo da pessoa. E na realidade, a obesidade ela é uma doença, ela tem tratamento e a pessoa merece, né, tratar, porque ela pode sim ser fator de risco tanto para infecções como essas, né, porque ela atrapalha realmente a questão da imunidade, quanto para várias outras doenças cardiovasculares que a gente está falando, gente, que seriam os infartos, os derrames, né, os acidentes vasculares, encefálicos. Então, assim, fora as outras várias, né, diabetes, etc. Então, assim, que a gente possa cuidar da gente de uma maneira global. Até a Tatá está comentando aqui que as pessoas têm que ter paciência para obter os resultados, ter uma saúde equilibrada, constante, evitando efeito sanfona. Isso é muito importante. As pessoas elas buscam muito um efeito rápido e aí elas não têm constância nas mudanças. Então elas fazem uma dieta super restritiva e perdem 10 quilos, porque elas não estão comendo nada. Daí, uma vez que perdeu os 10 quilos, elas largam aquela dieta, porque não dá para sustentar uma dieta muito restritiva há muito tempo. E aí elas voltam a ganhar peso, e aí ganha frustração, né? Não é para mim, eu não consigo emagrecer mesmo. Aí vem só pensamento depreciativo, né? Eu não vou dar conta, eu vou ser sempre gorda. Então, não é à toa que vários dos pacientes obesos têm depressão, né? Então, assim, é muito associado, gente, as doenças psiquiátricas com as doenças metabólicas, né? Acho que essa era a mensagem também que a gente queria hoje passar para vocês, que vocês saibam que é comum, que não tem problema nenhum a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar, pelo contrário. Então, dependendo da situação, a gente pede um parecer uma para outra, mas vai seguir com a endócrino agora ou vai ser com a psiquiatra, independente de quem vai te acompanhar mensal ou a cada 2 meses, às vezes pedir uma avaliação para um especialista de outra área, né? É comum e é importante, porque a gente acaba pegando um outro ponto de vista, uma outra prática médica, né? E aí a gente consegue ter resultados melhores, né? Eu acho que para a gente encerrar, né, agora que já passamos um pouquinho do tempo, mas a obesidade sempre foi fator de risco para doenças infecciosas, né? Influenza, gripe. Então, na verdade, agora ela está mais em voga por questão da Covid, mas na verdade sempre foi. Então, a gente sempre teve que dar valor para a obesidade. E a gente tem que continuar dando valor. Ela é uma doença, ela tem que ser tratada com respeito, com carinho, com atenção. E mais uma coisa, a gente não pode desistir quando uma vez deu errado, né? Quantas coisas na nossa vida, quantos ganhos, quantas conquistas a gente lutou para conseguir e a gente não desistiu. Então, a
peso é exatamente isso, né? É se ver constantemente, é conversar, é debater, é ajuda. Quanto mais profissional para abraçar esse paciente, para ajudar, sempre faz diferença no final do acompanhamento. É verdade, e assim, às vezes o paciente tem um resultado ruim ou não é o que ele esperava, e ao invés de voltar no profissional para dizer o que que deu errado, ele fica com vergonha. E aí ele não volta, porque ela vai brigar comigo porque eu não emagreci ou porque eu acabei até engordando. Então, Isso assim, é porque eu nunca faço, por exemplo, o paciente pergunta que peso que eu tenho que chegar. Eu falei, não sei, o peso que você quiser, mas para mim, qualquer perda de peso para sua saúde já está sendo muito bom. Então, essa questão de peso ideal, a gente não utiliza na prática clínica para falar para o paciente, porque isso gera ansiedade. Busca de uma meta que muitas vezes não é para aquele paciente, né? Ele não pode chegar naquele peso, não, ele eu nem acho assim, pode chegar naquele peso. que o paciente busque um profissional, né, com que ele se sinta à vontade para falar, porque a gente tem que poder, dentro da relação médico-paciente, falar do que deu certo, que bom, e do que está dando errado. Então, às vezes, o paciente queixa para mim, né? Ah, eu fui numa nutricionista, mas ela me passou umas coisas lá que eu nem consigo comer, umas coisas que eu não gosto. Então, eu sempre estimulo o paciente, não, então tu volta nela e tu fala, ó, isso aqui eu negocio, isso aqui eu posso comer, isso aqui eu jamais vou comer, para ela tentar te dar uma outra alternativa. Porque se a nutricionista ou a endócrina não souber isso, como é que ela vai propor algo diferente, né? E isso é para tudo, para o uso dos remédios. Às vezes o paciente não tá usando, mas não tá usando por quê? Tem algum mal-estar com o medicamento? Então, são coisas assim, procurem um profissional, gente, com quem vocês tenham uma conversa franca, com quem vocês se sintam à vontade para falar, né? Obrigada, Júlia, hoje pela tua presença, pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que está nos assistindo. Podemos marcar outras aí para falar de obesidade, diabetes, tem muitos temas aí em comum, né? Mas achei que foi bem bacana o papo. E é isso, gente. Um beijo, obrigada, boa semana para todos. Até.